Fala aí, Fábio. Fala aí, pessoal aí que tá interessado aí no tema, tá comentando a respeito aí dessa questão, se é justo ou não, né? Deus ter executado pessoas no passado. Então, já faz um tempo aí que eu tô para gravar um vídeo esclarecendo isso. Eu ainda vou gravar um vídeo oficial, mas eu vou aproveitar aqui que foi postado esse assunto hoje e vou já adiantar alguns comentários, mas eu vou ainda gravar um vídeo assim, oficial para esclarecer em pormenores esse assunto, né? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de elogiar a todos que estão preocupados com esse assunto, porque com certeza se você está preocupado com esse assunto é porque você zela pela vida humana, né? E você não quer ver pessoas morrendo, e com certeza o fato de Deus ter matado pessoas no passado é algo que te preocupa, né? Talvez você se pergunte, poxa, será que isso foi justo, né? Será que Deus deveria ter feito isso? Então é o que nós vamos analisar aqui. Olha, desculpe a tosse aí que tá brabo o negócio. Olha, gente, eu tive analisando bastante esse assunto e no começo eu cheguei a questionar também, né? Se Deus deveria ter tomado algumas ações, se ele foi justo ou não. Mas depois, né, analisando esse assunto com mais calma, eu fui compreendendo melhor e eu fui, digamos assim, entendendo o lado dele, né, por assim dizer. Assim, o conselho que eu dou para você é o seguinte: sempre evite tirar conclusões precipitadas de qualquer pessoa sobre qualquer assunto, qualquer situação. Às vezes a gente tem uma impressão muito negativa a respeito de uma pessoa, de uma ação que ela tomou, mas depois que você vai com o tempo entender os motivos da pessoa, tudo que está envolvido, você passa a mudar de opinião. Foi o que aconteceu. Hoje eu, por incrível que possa lhe parecer, eu respeito, sabe, a pessoa, né, do Deus da Bíblia, e não acho que ele seja um cruel, um sádico, não. Eu vou explicar algumas razões, né, que me mantém ainda nessa posição, né? Olha, gente, a primeira conclusão que eu gostaria de apresentar em relação a esse assunto é o seguinte: a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é Jeová, o Deus da Bíblia, né? Ele, como Criador, ele é soberano, né? E nunca teve a obrigação de trazer ninguém à existência. E, do mesmo modo, ele não tem obrigação de preservar a vida de qualquer pessoa que seja, mesmo seus servos fiéis, mesmo pessoas fiéis a ele. Se ele quiser, fala assim, olha, hoje é seu último dia de vida, já deu, a partir de hoje em diante você vai voltar, né, ao pó, vai deixar de existir novamente, vai voltar à sua condição que você se encontrava antes. Mesmo se ele determinar isso para alguém que o serviu fielmente a vida toda, mesmo isso não seria injustiça, né? Porque ele não tem obrigação nenhuma de manter qualquer pessoa que seja, de mantê-la viva continuamente, né? Na verdade, eu, por exemplo, estou com 40 anos, né? Minha vida toda eu procurei fazer o que é certo, tal. Se ele chegar em mim e falar assim para mim, olha, a partir de hoje você não vai mais viver, já viveu até aí os 40 anos, eu não vou reclamar, não vou falar nada. Falou, obrigado aí, viu? Porque na verdade, eu vou sair no lucro ainda, porque não era nem para mim ter vindo à existência, né? E eu ainda vou estar no lucro de ter ainda vivido todo esse tempo, ter usufruído da vida, né? E principalmente os ateus que dizem não se importar, se eu morrer amanhã não tem problema, né? Todo mundo vai morrer. Bom, se você não acha que né? Se você não quer continuar vivendo, dizem, muitos inclusive dizem, você provavelmente, Fábio e outros, vão dizer que viver mais de 1000 anos, viver tudo isso, a vida se tornaria um tédio, eu nem vou querer viver para sempre. Ué, então se você acha que a vida
né, contínua seria um tédio, mesmo no paraíso, bom, então a morte não é tão ruim assim, porque agora então a gente deveria ficar reclamando, Deus tirou a vida de tal pessoa no passado. Então Deus estaria, na verdade, fazendo um favor para ele, porque se a vida eterna vai ser um tédio, mesmo no paraíso, então a gente não deveria estar aqui reclamando, falando que ele foi injusto. Já parou para pensar nisso? Bom, então a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, ele não tem obrigação nenhuma de preservar, de manter as pessoas, manter a vida das pessoas. Qualquer ser humano na Terra, pode ser homem, mulher, criança, que ele dissesse, olha, hoje tá bom, já basta, né? Você agora vai voltar à sua condição anterior, vai dormir, ou a partir de hoje acabou. Não podemos dizer que ele está errado. Ninguém pode apontar o dedo, falar que ele é cruel, coisa do tipo. Claro, ele seria cruel, estaria errado sim, se mantivesse essas pessoas sendo torturadas no inferno. Aí isso sim seria injusto, cruel, né? Mas eu já fui examinar a fundo essa questão na Bíblia e descobri que houve uma interpretação errada de várias passagens da Bíblia que levou as pessoas a achar que existe um inferno de fogo, coisas do tipo. Quanto na verdade não é bem isso que a Bíblia ensina. Houve uma interpretação literal errada. O que a Bíblia ensina, né, sobre a condição dos mortos, em Eclesiastes, por exemplo, 9:11, é que os mortos não estão conscientes de nada. Eles não estão sofrendo. Jesus, por exemplo, comparou a morte ao sono, né? Lá a sentença dada lá em Gênesis, tu és pó e ao pó voltarás, né? Ou seja, dando a entender ali que o homem, morrendo, ele voltaria à sua condição anterior, ao estado que ele se encontrava antes de ser trazido à existência, né? Ou seja, ainda não existia, um estado de inexistência, né? Então, tu és pó e ao pó voltarás. Nós temos também Salmos 37:9, né, que diz que os inimigos, os maus, deixarão de existir. Enfim, então a Bíblia é bem clara ao mostrar que Deus ele vai destruir, né, vai exterminar as pessoas, no caso, né, que forem condenadas por ele, né? Então é isso que vai acontecer, né? Então, de modo que você voltará ao pó. Nesse sentido, os ateus concordam, né? Os ateus não acreditam que haja um sofrimento ou vida após a morte. E os ateus têm razão. A Bíblia também confirma isso, né? Que após a morte não existe nenhuma alma que sobrevive à morte do corpo e muito menos vai sofrer, né? Muito bem. Então, sendo assim, a pessoa deixando de existir, né? Como eu acabei de dizer, ela vai estar no lucro ainda, né? E simplesmente o Criador é soberano, não tem realmente o que falar, não tem o que dizer, não tem o que apontar para ele e dizer, não, ele está errado, entendeu? Aí na postagem, Fábio, você fala aí, né, que matou mulheres, crianças, e aí você fala animais, né? Mas eu acredito que você não é vegetariano, né? Você não se importa da morte de muitos frangos que você já comeu assado aí, boi, vaca, bife, tantos animais que você já deve ter comido. Então, eu acho que talvez você e eu acho que 99% dos que me ouvem nesse momento não se importam de comer um franguinho frito na hora do almoço aí. E eu tenho certeza que na hora de morder ali a coxa, você não vê nenhum problema no frango ter sido abatido, né? Então, não sei por que reclamar que Deus tirou a vida de animais em algumas ocasiões do passado, como a Bíblia aí diz, né? Outro detalhe interessante a gente analisar é os motivos que levou a Jeová Deus a tomar decisões de executar pessoas do passado, né? A gente nota que, de modo geral, para não dizer em todas as vezes, ele tinha motivos, né, para isso, né? Nós temos vários relatos, por exemplo, Sodoma e Gomorra, né? Gente, eu que já no passado, infelizmente, né, tive problemas com pornografia, eu não tenho vergonha de admitir isso, até aconselho a todos a parar com isso, é uma coisa terrível, tá? Eu me lembro das cenas que eu vi, cenas terríveis, né, que envolveu exploração, né,
do ser humano, tráfico de ser humano, coisas terríveis, né? E hoje eu entendo por que Deus mandou destruir Sodoma e Gomorra, sabe? Eu não tiro a razão dele, não tiro mesmo, sabe? A indignação dele é justa, viu, gente? É muito justa, viu? Então, analisando alguns motivos de decisões que ele tomou, é interessante a gente analisar, se colocar no lugar das pessoas que sofreram por conta da promiscuidade. Então eu não tiro a razão dele demonstrar, deixar esse exemplo na história, né, para as pessoas que hoje gostam, né, de imoralidade sexual, gostam de prostituição, para elas ficar bem avisadas, né, que isso é muito grave, isso é muito sério, isso vai prejudicar outras pessoas, e essas coisas registradas na Bíblia foram registradas justamente para servir de aviso, né, para a humanidade, sobre como Deus pensa a respeito, né? Então, sempre havia algum motivo. A gente sempre nota que sempre houve motivos por detrás das decisões de Deus de executar pessoas. Mas tem algum relato ou outro que você talvez ache que é motivo que levou Deus a matar tal pessoa foi banal, né? Mas aí você tem que examinar melhor a situação. Se realmente foi banal mesmo, ou se havia mais fatores envolvidos que talvez você não tem conhecimento a respeito, né? Aí cada caso é um caso. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer relato específico que você tiver sobre se Deus foi justo ou não, pode comentar comigo que eu posso analisar melhor, né? Mas normalmente Deus ele tem o conhecimento das intenções do coração da pessoa, né? Às vezes você olhando assim dá a impressão que as pessoas que morreram foram inocentes, mas a gente não sabe da condição de coração delas, da intenção. Deus é chamado na Bíblia de juiz, ele sabe examinar todos os fatores envolvidos, né? A real condição do coração, a maldade no coração da pessoa. Então, isso precisa ser examinado. Eu posso depois comentar em detalhes algumas ações que ele tomou, que aparentemente foi injusta, mas quando você analisa, você vê que a pessoa tinha motivo mesmo para ser condenada, né? E o que ele acha, né, de às vezes precisar executar pessoas, né, que fazem o mal? Então, aqui em Ezequiel capítulo 33, diz assim, ó. Olha que legal essas palavras aqui, ó. Olha só, aqui Deus manda Ezequiel avisar a muitos dos israelitas que estavam envolvidos em má conduta, né? Aí Jeová diz para eles: quanto a você, eu o designei como vigia, como profeta, né? Se eu disser àquele que é mau, você certamente morrerá, mas você não disser nada a fim de avisá-lo para que mude de proceder, ele morrerá como alguém mau por causa do seu próprio erro, mas o sangue dele exigirei de você. Então Deus avisava repetidas vezes as pessoas para mudarem de proceder antes de executar o julgamento, né? E olha que interessante esse detalhe aqui, ó. Que diz assim, quer ver? Tão certo como eu vivo, diz o soberano Senhor Jeová, não tenho prazer na morte de quem é mau, mas sim em que a pessoa má mude seu caminho e continue viva. Recuem dos seus maus caminhos, afinal, porque vocês deveriam morrer? Olha só que interessante, né? Aqui Deus dizendo que ele não tem prazer na morte, mesmo de pessoas más. Ele não quer que isso aconteça, né? Então ele faz esse apelo aqui, olha, mude o seu caminho, para de fazer coisa errada. E muitas vezes esses avisos foram dados repetidas vezes por anos antes dele decidir finalmente executar o seu julgamento, né? Uma coisa muito significativa também é que pessoas que desejassem colaborar com ele, com o seu povo, elas não eram destruídas, né? Por exemplo, aí na postagem você, Fábio, falou sobre a questão de Jericó, né? A Raabe, por exemplo, né, que reconheceu a soberania, né, do Deus Israel e quis colaborar
né, demonstrou fé, ela e sua família foram preservadas vivas. Nós temos relatos na Bíblia de não apenas indivíduos, mas grupos inteiros de pessoas que foram preservadas vivas porque reconheceram a soberania de Deus e quiseram cooperar com Ele, como, por exemplo, o caso dos gibeonitas, né? Então, isso é muito interessante, sabe? No caso de pessoas que quiseram, né, reconhecer a obrigação delas de obedecer, de colaborar com o propósito de Deus, elas eram preservadas vivas, elas eram inclusive abençoadas, né? Olha, outra coisa interessante também, que me fez ter respeito, né, para com Jeová, o Deus da Bíblia, é quando eu descobri que nem todas as pessoas que foram destruídas por Deus no passado, que foram mortas por Ele no passado, elas vão continuar mortas para sempre. Várias dessas pessoas vão ser ressuscitadas. Isso é muito curioso, né? Moisés, por exemplo, e Arão, pode-se dizer que foi Deus que tirou a vida deles por algo errado que eles fizeram lá, né? Mas não foi com tortura, com dor. Foi simplesmente a ocasião que Deus falou assim: olha, Moisés, você vai só até ali, e ali eu não vou deixar você passar para a terra prometida, tá? Aí chegou ali, ele dormiu, né? E a Bíblia diz que ele vai ser ressuscitado. Ele é elogiado na Bíblia como sendo um homem justo, né? Ou seja, é como quando um pai às vezes vê que o filho está fazendo algo de errado e fala assim para o filho: olha, vai para o teu quarto e não sai de lá, vai dormir, só sai amanhã de manhã. Um castigo leve, né? O pai não bate, o pai não faz nada, ele simplesmente pede para o filho ir para o quarto, né, ficar o dia lá e amanhã refletir no seu erro, e aí só sair amanhã de manhã. Assim, uma disciplina leve, só para induzir a pessoa à reflexão. Foi mais ou menos o que aconteceu com Moisés, né? E Moisés teve a vida tirada por Jeová, mas estará entre os ressuscitados e elogiado por Deus mais lá na frente na Bíblia. Arão também. E tem o caso de Datã, Corá e Abirão, que a Bíblia diz que eram homens fiéis por um tempo, mas depois se rebelaram contra Moisés. Deus lhes tirou a vida porque eles estavam numa situação que tinha passado os limites, né? Mas a Bíblia diz que eles desceram vivos ao Seol, né? Na Bíblia, o Seol, essa palavra Seol, né, significa a sepultura comum da humanidade, de onde sairá pessoas para a ressurreição. Ou seja, então há indicações de que esses homens, né, mesmo que foram executados por Deus, poderão estar entre os ressuscitados, né? Então, de modo que a morte deles foi uma disciplina temporária. Isso é muito interessante. Quando eu descobri isso, gente, eu falei assim: poxa, isso aumentou o meu respeito e minha admiração pela misericórdia do Deus da Bíblia, né? Aliás, fala-se muito de Jeová como sendo misericordioso. E por muitas vezes, pessoas que cometeram pecados gravíssimos foram perdoadas, né? Deus não quis destruí-las, deu uma segunda chance. Nós temos milhares de casos assim, né? Então isso tudo, todos esses fatos que a gente vai tomando conhecimento, vai clareando o nosso entendimento, sabe? Dos fatores que estão envolvidos por detrás desse assunto, né? Bom, mas vocês, creio que deu para entender, né? Deu agora para ter uma compreensão bem mais clara, né? De vários fatores que estão envolvidos nesse assunto. Acho que muitos desses que eu mencionei vocês ainda não tinham conhecimento a respeito, né? Mas deu para compreender como que a gente, conversando assim, a gente se entende, a gente vai, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente recorre a quem entende um pouco mais da Bíblia, para a gente compreender, né, todos os fatores envolvidos no assunto, a gente vai entendendo mais. Então espero que eu tenha, né, ajudado a esclarecer. Tem várias coisas ainda a ser considerado. Esse vídeo eu gravei meio na pressa aqui, que eu estou indo para o meu trabalho agora. Mas já fica aí para vocês refletir, para discutirem a respeito, né? Mas assim, o ponto principal que eu queria deixar destacado é esse: Deus não tem obrigação de preservar ninguém vivo, né? Se Ele quiser destruir todo mundo agora, a humanidade inteira, a gente está no lucro,
A gente vai sair no lucro ainda, né? De ter vivido, ter usufruído da vida na Terra, né? Agora, por outro lado, se tem pessoas se rebelando contra ele, como a gente tem visto, né? Chamando ele de design demente e nem agradecendo o prato que come, como que cuspindo no prato que come, não agradece, nunca agradeceu nada. Já usufruiu centenas de coisas que Deus criou ali, o alimento, tanta coisa, tantos prazeres, nunca agradeceu, só critica, só... Então, se ele julgar que tal pessoa é ingrata e que não vai viver por muito mais tempo, eu vou falar que ele é injusto. Quantos que eu vejo aí, né, entre ateus militantes, esculachando ao máximo, né, com a pessoa de Deus, dizendo que ele é design demente, mas zombando, desprezando, rejeitando e induzindo outras pessoas a fazer o mesmo. Aí se ele decide falar, olha, hoje é seu último dia de vida, eu vou falar que ele está errado, né? Então é isso, gente.